hoje essa entrevista coletiva com os jornalistas. Eu vou receber aqui a jornalista e comentarista do canal AgroMais, Ana Amélia Lemos. Ana, muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Simone. Quanto barulho. Muitas pautas circulando hoje pela manhã lá no Palácio. O presidente começando com o que mais está aí tendo essa pressão, que é o IOF, né, Ana? Antes de viajar, vamos ver se vai ter mesmo, não é, essa apresentação de alternativas para o Congresso. De fato, o presidente Lula está, eu diria assim, numa sinuca de bico, como se fala no popular. E por que isso? Porque quem aguenta num país que já tem uma carga tributária muito elevada, pagar mais impostos. O IOF vai pesar sobre todo mundo. E é exatamente aí que a encrenca começa. Aliás, ele falou muito do entendimento do Poder Executivo, ou seja, do presidente da República, dos ministros da área econômica, com o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Mas foi precisamente o presidente da Câmara, Hugo Motta, que levantou a voz para dizer o seguinte: nós não vamos aprovar nada que venha aumentar o imposto. Era exatamente sobre o quê? Sobre IOF. Então, se a responsabilidade é do governo, o governo tem que bancar o que ele está propondo. Evidentemente que um discurso prévio para saber qual vai ser a aceitação ou não de uma determinada medida pela Câmara ou pelo Senado é muito conveniente, porque evita o desgaste do governo. O governo está pagando um preço muito caro. Já vem de um desgaste com a questão da fraude na Previdência Social. Agora, essa do IOF veio entornar o caldo, porque aí a situação fica muito pior. Mas me chamou também a atenção de um detalhe do presidente. Vão jantar na minha casa. A minha casa. Eu achei, não é a minha casa, a minha vida, fazendo uma brincadeira. Mas o presidente Lula não é a casa dele, é a residência oficial do presidente da República de plantão. Então, é essa forma, eu diria assim, muito informal de ter dito na minha casa, vão jantar na minha casa. A casa é a residência oficial, o Palácio da Alvorada, onde reside o presidente da República. Então, acho que valeria até pela liturgia. Não estou sendo rigorosa nem nada, é assim que a gente tem que tratar as coisas como elas são. O presidente está com uma dificuldade enorme nessa questão do IOF e vai ser difícil, mesmo a proposta que for negociada hoje, pode ter mais palatabilidade pelo Senado e pela Câmara. Mas não é uma tarefa fácil que vai enfrentar o governo propondo aumento de impostos agora. O Hugo Motta, aliás, chegou a dizer, eu mencionei aqui num comentário anterior, Simone, contigo, de que o governo não deveria estar levando mais carga tributária e deveria reduzir os gastos do próprio executivo. Correto. Porém, a gente, quando fala essas coisas, tem que ter coerência. A casa que ele representa tem emenda parlamentar, orçamento secreto. A casa que ele representa vai aumentar em 18 deputados a mais dos 513 que já temos e que é um peso caro, e vai ainda aumentar o salário dos servidores da Câmara dos Deputados. Essa não é coerente com o pedido dele para que o governo não aumente impostos, que o governo reduza a despesa. E o senhor presidente da Câmara está reduzindo a sua despesa da Câmara dos Deputados? Pois é, né, Ana? Hoje, então, é um dia de muita negociação em torno desse tema, o IOF. Né? As reuniões estão acontecendo e a expectativa, então, é por esse anúncio ainda hoje. Mais cedo, né, Ana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele falou sobre o formato, então, das medidas do pacote fiscal que está sendo, então, negociado com o Congresso também e com o presidente Lula. Vamos ouvir. O fato da ministra Gleisi e do líder Guimarães e do líder Jacques Wagner, que também estava, isso nos dá um conforto de que esse plano tem um respaldo político importante. Tecnicamente ele é robusto, politicamente ele está amparado. Vamos seguir agora. Pode ser muito bom. Pode ser uma coisa boa, o Congresso vai ter uma oportunidade muito interessante de avançar naquilo que está todo mundo pedindo para que haja avanço. Isso dá conforto, inclusive, porque os governos duram 4 anos. Né? Nós temos que fazer coisas para o país. Tem que ter uma agenda de Estado no Brasil. Tem uma agenda de governo, que cada um tem uma opinião, mas tem uma agenda que é de Estado, para colocar as coisas em ordem, tá bem? A gente pode esperar, então, são propostas de emenda à Constituição, projetos de lei, esse pacote prevê MP, PEC, projetos de lei. O que o senhor pode dizer nesse sentido? Ele prevê pelo menos uma emenda constitucional, uma proposta de emenda constitucional e um projeto de lei relativamente amplo. Né? 2 diplomas legais, com certeza. Mas eu posso precisar, para questões tópicas,
de uma medida provisória que entre em vigor imediatamente para determinadas correções que eu possa ter que fazer. Mas isso não está ainda decidido. Vai ser decidido depois da reunião. Pois é, não é, Ana Amélia? Uma PEC e um projeto de lei, o que o ministro Então, bater um copo d'água para poder engolir essa do ministro, tomar um pouco d'água para engolir. O ministro está sendo muito otimista. Ele está falando em 4 anos de governo, mas o presidente Lula está olhando já mais 4, em 2026 começar um novo mandato com a reeleição. Então, é uma tentativa exatamente de tentar compor com o Congresso Nacional, mas nessa hora, tentar aumento de imposto de qualquer natureza vai ser muito difícil, vai ter que ter um grande trabalho. Como o governo não tem maioria e a oposição é muito organizada, e tudo que fala, ela vai tirar proveito disso também, não é fácil o trabalho do governo nesse processo. Além do mais, eu teria que lembrar para você, Simone, que tem o Ministério da Gestão e o Ministério do Planejamento que estão lá enrolados com uma questão relacionada à Receita Federal. E a Receita Federal está fazendo uma greve branca em relação à questão das exportações. No caso das exportações de manufaturados brasileiros, veja só. Então, está comprometendo um setor que é dinâmico, importante, porque o que está acontecendo? Essa greve branca está deixando um mês parado em São Paulo, que é o lugar para despachar, as mercadorias que vão. No caso de calçado, são os modelos para a próxima estação que vão ser entregues nos países importadores, como o Uruguai, por exemplo. E aí está há 30 dias da hora. Você tem digamos, uma durabilidade para fazer isso muito rápida, porque a estação que está chegando já, primavera, verão. Então, tem que chegar lá logo. E isso está dando um prejuízo às importadoras que levaram esse calçado, os modelos, para mostrar para os lojistas, para os importadores uruguaios, mandaram no início do mês. Nós já terminamos no mês de passado, e agora a entidade que representa o setor está, digamos, com muita preocupação, está informando ao Ministério da Indústria e Comércio, presidido e comandado pelo ministro, vice-presidente Geraldo Alckmin, mostrando o prejuízo que um setor muito dinâmico, gerador de muitos empregos, diretos e indiretos, está enfrentando com essa paralisação da Receita Federal. Então, Simone, veja, o governo ele vai para um lado da área de aumentar imposto para resolver o problema do desequilíbrio fiscal, do desajuste fiscal, vamos melhor dizendo, e ainda fica com essa demora em resolver esse problema, entende? Junto aos sindicatos dos fiscais da Receita Federal que cuidam dessa área do comércio exterior. Então, é muito complicado. Eu acho que o governo não se dá conta desses problemas que estão acontecendo no setor produtivo brasileiro. Pois é, né, Ana, seguindo aqui, nessa entrevista aos jornalistas, hoje lá no Palácio do Planalto, o presidente Lula também falou sobre juros e inflação. Disse que os preços dos alimentos já estão caindo e que a Selic também deve ser reduzida. E citou a ampliação do crédito rural. Vamos ouvir. O que está acontecendo já estava precificado. A gente já sabia que ia acontecer. Então, o que nós estamos conscientes é de que a inflação está controlada, começou a cair o preço dos alimentos, e eu acho que logo, logo, o Banco Central vai tomar a atitude correta de começar a baixar os juros. Os juros estão muito altos. Agora é engraçado, porque mesmo o juro tanto alto, a economia continua a crescer. É porque tem uma coisa muito importante, é que tem muito crédito para o movimento, para os pequenos agricultores, para os microempreendedores, para os médios empreendedores. Há muito crédito nesse país e nós queremos mais crédito para fazer com que a economia cresça mais. Mais crédito para os produtores, não é? E o presidente dando uma alfinetada aí no Banco Central, que agora sim vai baixar a expectativa é baixar os juros, né, Ana? Mas essa alfinetada foi pontual, né, Simone? Porque o próprio presidente do Banco Central está prevendo que não vai ter condições de baixar o juro. A inflação continua alta, ao contrário do que está dizendo o presidente. Mas eles que são responsáveis devem estar se entendendo. Então, gostaria de saber o que o presidente do Banco Central, o presidente Galípolo, deve estar imaginando em relação a isso. Vai ter que segurar ainda juro alto por conta de que a inflação não apresentou níveis de redução no desejável para o país. Por isso o juro é alto. Mas o juro é alto mais por conta da culpa do governo que gasta demais. E aí exatamente é isso. O governo é o maior devedor. Então, por isso que o juro está nesse tamanho. Agora, a questão dos agricultores, há uma demanda não ainda atendida no seu, digamos, nem 70% do que a
foi pedido, que diz respeito à renegociação da dívida dos agricultores do Rio Grande do Sul. Nós temos falado muito aqui, os protestos e os movimentos continuam acontecendo no Rio Grande do Sul, exatamente porque não atende minimamente o que eles haviam proposto. E aí acabou uma briga política entre o ex-ministro Paulo Pimenta, que deverá ser candidato ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores nas eleições do ano que vem, e o governador Eduardo Leite, porque um ataca o outro por conta do não atendimento dessas demandas. Então, realmente, a situação em relação ao Rio Grande do Sul não é absolutamente nem um pouco satisfatória, embora o presidente tenha declarado que o dinheiro veio, tem dinheiro suficiente para a agricultura. Não é o caso do Rio Grande do Sul. A gente viu aqui que os protestos continuam e o setor fala, né, que o que foi permitido, a renegociação, não atende a todos os produtores. Eles queriam 4 anos, eles estão dando 3 e ainda anos. Com condições muito menos do que aquilo que eles consideram necessário. Então, realmente é uma situação ainda pendente de uma solução definitiva que atenda minimamente os agricultores daquele estado. Ana, e também ao comentar o desempenho da economia aqui no Brasil, o presidente Lula lamentou os casos aí de gripe aviária, ressaltou também o papel do país como exportador de carnes. Os dados econômicos são os melhores dos últimos anos. As pessoas já começam a ficar surpreendidas com o crescimento do PIB no primeiro trimestre. Dito tudo isso aqui do Brasil, da minha alegria com o que está acontecendo, da tristeza com a crise aviária, sabe, no Rio Grande do Sul, que cria um problema para nós, sabe, é sempre muito ruim, mas a gente tem que saber que a nossa responsabilidade aumenta quando a gente vira o maior exportador de carne, o maior exportador de frango, o maior exportador de carne suína. Nós temos que ter responsabilidade com cuidado daquilo que a gente cria. Quando a gente exporta, não somos nós que medimos as qualidades, são os compradores que exigem a qualidade. Olha, o presidente continua com uma certa dificuldade de dizer isso é o agronegócio que está fazendo, né? Falta essa, eu diria, inflexão para reconhecer que o setor do agronegócio, no levantamento do PIB, foi o setor que mais cresceu. E aumentou a exportação exatamente por quê? Por causa do trabalho que o produtor rural brasileiro está fazendo. Em qualquer área, o superávit comercial que nós temos, as reservas cambiais são decorrentes, basicamente, do agronegócio, do petróleo e de siderurgia. Então, é para entender, basicamente, o peso que tem o setor do agro. Somos os maiores exportadores de soja, o maior comprador é a China, carne bovina, carne suína, carne de frango. Então, o tamanho do Brasil hoje é um tamanho gigantesco e vai crescer ainda mais, porque temos condições de aumentar a produção e a produtividade, né, com áreas que não precisam ser ampliadas, não é, Simone? Então, essa é a grande virtude dos nossos produtores, que trabalham sempre, evidentemente, para ter bons resultados. Evidente que é uma produção a céu aberto. Quem trabalha na lavoura sabe, eles dependem de São Pedro. Então, essas mudanças climáticas vêm um elemento perturbador no cenário da produção agropecuária. Felizmente, as safras que estamos colhendo agora, nas maiores regiões produtoras, têm sido favoráveis e há uma diversificação muito grande também em produtos novos que estão entrando na produção agropecuária brasileira, especialmente na agricultura, porque eu acho que essa tem um campo extraordinariamente elevado. E no caso de carnes também, nós podemos voltar agora também a entrar carne ovina para ser parceira também na exportação, que nós já somos líderes, como eu disse, carne bovina, suína e de frango, para 160 países que compram a carne de frango especialmente, porque os países árabes ou Israel não compram carne suína, então, por questões religiosas. Então, isso é uma questão. E também o abate, no caso de frango, nos casos dos países muçulmanos, especialmente os países árabes, ele é feito num sistema que segue um rito religioso, especialmente no Paraná, que tem lá os responsáveis para fazer esse acompanhamento dos abates que seguem halal, esse, né? O halal. Então, é para ver como nós nos ajustamos. E acho também, o presidente mencionou a gripe aviária, mas podia ter ele registrado também que a autoridade sanitária do governo federal, dos estados e também dos municípios foram muito pontuais, trataram a questão como deve ser feita, junto com a BPA, junto com a Asgav, já que começou lá no Rio Grande do Sul, para dar um tratamento absolutamente adequado, responsável e comprometido com o interesse, que eu diria muito mais do que tem que preocupar a sanidade com o mercado interno.
que ele absorve 70%, Simone, 70% de toda a produção. O restante do excedente é que é exportado. Então, temos que nos preocupar com o consumidor brasileiro. E, claro, para o exportador, para o comprador, melhor exemplo, o importador, como a China, que suspendeu por 60 dias em todo o território brasileiro. Claro, mas a China é um país continental como o Brasil, então ela tem que ter esses cuidados redobrados, porque é o maior comprador. E é natural, e o Brasil vai mostrar logo, logo que está livre também dessa enfermidade, que é a gripe aviária. Mas é uma ação muito... Louve-se aí a atitude do ministro Fávaro, que foi absolutamente pontual, a informação correta, a transparência e esse entendimento com o setor privado que foi relevante. Casos ainda estão sendo analisados, mas não apenas um em granja comercial, os outros não, né, Ana? Você falou nessa rapidez, essa transparência toda. A China, nosso maior comprador ainda, oficialmente colocando agora que não compra de todo o território brasileiro, mas a gente está ainda nessa expectativa, o próprio Ministério, né, desse vazio sanitário. Se não ocorrer nenhum caso, o Brasil pode se declarar livre, então, da doença e seguir aí, né, o rumo das exportações. Ana, outro tema, né, nessa conversa com os jornalistas, com os Brasil e Estados Unidos, né? O presidente Lula disse que, se não houver, então, acordo sobre taxação, aquela taxação de Trump, né, imposta pelos norte-americanos, o Brasil vai acionar a Organização Mundial do Comércio ou aplicar, a princípio, a reciprocidade. Vamos ouvir. Primeiro, é inadmissível que um presidente de qualquer país do mundo dê palpite sobre a decisão da Suprema Corte de um outro país. Se você concorda ou você não concorda, silencie, porque não é correto você dar palpite. Não é correto você ficar julgando as pessoas. Eu já tive o meu passaporte suspenso nos Estados Unidos. Eu já tive o passaporte suspenso. Sabe? Eu acho que os Estados Unidos precisam apenas compreender que respeito à integridade das instituições de outros países é muito importante. É muito importante. Porque nós achamos, sabe, que num país não pode ficar se intrometendo na vida do outro, querendo punir um outro país. Isso não tem cabimento. Então, a minha oposição na questão do comércio, na taxação que foi feita com relação ao Brasil, a orientação que nós demos é o seguinte. Primeiro, nós vamos tentar gastar todo o tempo possível negociando. O ministro Alckmin e o ministro Mauro Vieira já fizeram várias reuniões. Segundo, se não houver um acordo, nós vamos entrar na Organização Mundial do Comércio ou vamos fazer, sabe, uma decisão de ter uma reciprocidade. É isso que vai acontecer. Por enquanto, o que nós temos é fala de pessoas, sabe, mas pode ficar certo que o Brasil vai defender não só o seu ministro, mas defender a Suprema Corte. Dois assuntos, né? Taxação e também em relação uma questão ministro, institucional, né? E a posição eu diria, mais atacado ministro da Suprema Corte, o ministro Alexandre de Moraes, por conta exatamente de estar sendo o relator desse julgamento do 8 de janeiro. Aliás, hoje foi o dia de maior relevância das audiências que estão sendo feitas, estão ouvidos os indiciados nesse processo, a começar pelo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas o fato é que o presidente, nesse caso, as coisas têm que acontecer, na hora que acontece, as medidas serem tomadas. Ele fala que vai mandar para a OMC. A OMC hoje, se a ONU não está conseguindo resolver o problema Rússia e Ucrânia, imagina se vai resolver. A OMC perdeu substância e relevância no comércio internacional. Então, agora, os países estão fazendo isso que fez o Trump. E a China rebate. Todos os países fizeram a mesma coisa, reciprocidade. Aí a China aplicou a mesma tarifaço dele, 130% de tarifa, e aí ele já recuou, o Trump recuou. Ele está fazendo um jogo de se colar, cola, se não colar, não cola. E aqui vai ser a mesma coisa, vai ser usar a reciprocidade, que é o que deve se fazer em situações análogas dessas na área do comércio internacional ou na área institucional em relação a estar aqui, digamos, o governo americano tentando interferir nas instituições. Seria atacar o legislativo, atacar o judiciário. Quer dizer,
menos, né, vai devagar com o andor que o santo é de barro. Cuidado lá também a questão do Trump, que não é assim, o Brasil não é uma república de bananas, por mais coisas que a gente tenha críticas ao nosso país, mas não é uma república de bananas. Tá certo, Ana Amélia Lemos, obrigada pela análise aqui da semana, iniciando a semana nessa análise, a gente volta a conversar na quinta-feira, viu, Ana? Obrigada e até a quinta. Até quinta. Tchau. Seguindo aqui, gente,